A paz de Yahushua, irmãos, vamos falar no vídeo de hoje sobre a lei, o amor e a prática do Evangelho. Na lei para o povo Yahudim, que hoje são popularmente conhecidos como judeus, eram 613 mandamentos, mas como a maioria não aceitou o Messias, pois esperavam que o Messias fosse um guerreiro, um rei, mas viram o Messias Yahushua vindo manso, humilde e falando de amar aos inimigos. Grande parte não reconheceu Yahushua como o Messias, então esses até hoje estão debaixo da lei, tendo que cumprir os 613 mandamentos e não podem errar em nenhum. Agora vamos ouvir o que Yahushua disse em um trecho do livro de Mateus capítulo 22 versículos 37 ao 40. A resposta de Yahushua foi: amarás ao Yahu teu Pai de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E como sabemos, o Messias disse que não veio para tirar a lei, mas sim para cumpri-la. Então, para quem aceitou seguir Yahushua, deve andar conforme ele andou, vivendo como ele ensinou os apóstolos a viverem, e automaticamente estará cumprindo toda a lei. Mas se não viver como Yahushua, então estará vivendo na lei, e por não cumpri-la, então estará se condenando. Por isso que Yahushua é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem ser por meio dele. Agora basta aos irmãos e às irmãs lembrarem o que foi que Yahushua ensinou. Ele ensinou o amor, ensinou que o amor é justo, paciente, e que quando alguém erra com você, então você não vai imediatamente fazer justiça, mas sim espere a justiça do Pai. Ele ensinou a amar com atitudes, ele ensinou a demonstrar amor por aqueles que você considera inimigos. Ele ensinou a tratar bem aqueles que te tratam mal. Ele ensinou a perdoar mesmo quando você está com o sangue quente, com raiva, e perdoar mesmo sem a outra pessoa pedir o perdão, ensinando sobre os 70 vezes 7, que significa perdão sem fim. Yahushua também ensinou a você estar no mundo, mas sem se comportar como o mundo. Ele ensinou que por mais que as pessoas sejam escravas do dinheiro, ou seja, que pensem que apenas os seus empregos as sustentem, os filhos fiéis vivem apenas de amor. Mesmo se todos chamassem eles de vagabundos, eles sabiam que sacerdócio santo eram pessoas que foram separadas do mundo para trabalhar apenas para o reino dos céus, e por isso não podiam se dividir se escravizando a patrões, e com isso deveriam demonstrar amor até por esses que não entendiam. Yahushua ensinou que nada é impossível para o Pai Yahu. A cegueira que o homem hoje luta para curar, apenas Yahu pode curar. Os aleijados Yahushua curou sem nenhum hospital, sem nenhum medicamento. A mulher com fluxos de sangue, Yahushua curou ela sem nenhum remédio prescritos por homens. Ele disse para a mulher do fluxo de sangue: sua fé curou você. Ele ensinou que o mais rico desse mundo na verdade é o mais pobre e miserável, e o que todos dizem pobres, na verdade, se tiverem Yahushua, eles serão os mais ricos. Pois nada vale ter a conta bancária cheia se não tiver vivendo como Yahushua ensinou. Ele ensinou também sobre a caridade, que deve ser feita em secreto, sem filmar, como muitos fazem na internet. Quando vão ajudar alguém, querem filmar seus atos de justiça, mas a verdadeira caridade se faz sem contar para ninguém. Yahushua ensinou a não temer a demônios nem se sujeitar a eles, pois eles se alimentam do medo e só querem seu descuido para se apossarem da sua vida. Yahushua ensinou a olhar as aves do céu, que não semeiam nem guardam grãos, e ainda assim o Pai as alimentam. Imaginem se vocês dedicarem a vida exclusivamente a viver para o Pai. Ele ensinou que mesmo sem concordarmos com a opinião dos outros, devemos respeitar. Ele ensinou que com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Ele ensinou a tirar primeiro a trave dos nossos olhos antes de querer ir tirar a trave dos olhos dos outros. Ele ensinou que mesmo que soubermos que nem todos nessa terra são filhos de Yahu, mas ainda assim devemos exercer o amor, pois quem ama conhecer a Yahu, pois Yahu é amor. Então quem pratica o amor não adúltera, não mata, não cobiça. Quem ama não mente, quem ama espera a justiça de Yahu. Quem ama é paciente, quem ama confia por inteiro, quem ama se dedica. Ele ensinou a samaritana a adorar em espírito e em verdade, sem frequentar montanhas nem templos religiosos. Ele ensinou a ela também que ela teve vários parceiros, mas o verdadeiro parceiro era seu primeiro marido.
Ele ensinou que Yah odeia o divórcio e que todos os divórcios que acontecem nessa terra são mentirosos, pois está levando a todos a cometerem adultério, pois se fez relação sexual já é casado. Ele ensinou que devemos amar a Yah sobre todas as coisas e que tudo que perdemos nessa terra por amor a Yah receberemos ao lado do Pai. Ele ensinou também aos seus seguidores a pararem de pedir coisas terrenas. Pararem de pedir posições de prestígio à sua direita e à sua esquerda. Ele ensinou que o reino dos céus não é como nenhum reino terreno. Ele ensinou que se alguém o forçar a caminhar 1 quilômetro, então você vá com essa pessoa por 2 quilômetros. Ele ensinou a nos colocarmos no lugar do irmão para entender o irmão. Ele ensinou que honrar pai e mãe é uma obrigação terrena, mas não é maior do que seguir a ele. Pois quem amar mais a pai e a mãe mais do que a ele não é digno dele, ou seja, se seus pais pedem para você viver de acordo com o mundo, então você deve viver como Yahshua, pois a sua obediência é primeiro ao seu pai que está nos céus e ao agindo conforme o rei Yahshua ensinou. Ele ensinou também que nós todos devemos ser como crianças, brincando, pulando, se divertindo com coisas boas e inocentes, pois se não agirmos assim de modo nenhum entram no reino dos céus. Ele ensinou a repreender os demônios, dizendo que Yah os repreenda em nome de Yahshua. Ele ensinou que nenhum templo religiosos, nenhum líder religioso, que ninguém que viva de acordo com o mundo buscando glória, bens e riqueza, nenhum deles conhecem ao Pai. Então, ao ouvir tudo isso, irmãos e irmãs, vocês sabem que o salário do pecado é a morte, e quem vive segundo a lei, se descumprir uma, já é condenado. Então, a única maneira de vocês serem salvos e vivendo dessa forma que Yahshua ensinou, e para viver assim não precisa de emprego, não precisa de faculdade, não precisa de religião e não precisa de estudos bíblicos para entender. Agora, se vocês quiserem saber como encontrar a Yahshua, vamos passar um mapa e vocês com certeza encontram a Yahshua com as pessoas que tiverem essas características, mas por favor observem as árvores e os frutos, pois muitos vão ouvir tal pessoa pela aparência arrumada, por estar com uma Bíblia no sovaco e fazendo estudos, mas a árvore se conhece pelos frutos e os frutos devem ser as características de Yahshua. Então aqui vai o mapa do grupo de pessoas que estão com Yahshua. Ouça em Mateus capítulo 5 versículos do 3 ao 10, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Yah. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Yah. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, irmãos e irmãs, façam um bom proveito desse mapa e reflitam naquilo que falamos, pois vocês podem pensar que tem todos os tons. Vocês podem se auto-intitular profetas, mas de profetas não tem nada, pois o mais raro de se achar é alguém que tenha as características desse mapa. Então, quando encontrar, ore e ajude essas pessoas. Na sua conduta no dia a dia, tenha essas características para leve o evangelho aos descrentes através da sua maneira de viver. Tenham cuidado com templos religiosos, saiam fora de todos. Nenhuma religião de nenhum tipo não fazem a vontade do Pai. Saiba que só o ato de você conversar com alguém sobre o Evangelho você já está sendo igreja, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Yah, ali ele estará. E tenha cuidado na internet com muitos que se dizem cristãos, que se dizem Yahudins, pois a grande maioria de cada um dos lados não vivem conforme o Pai Celestial quer. Na internet há muitos sábios com vários estudos, mas não vivem agradando o coração de Yah. Tenha cuidado para seu coração não esfriar como o de muitos que já esfriaram, e tenha cuidado para seus ouvidos não se tamparem como muitos que já não suportam mais ouvir palavras como essas. Sejam o menor, seja fiel tendo ou não tendo. Quando estiver com uma dor, procure ao Pai e peça para que, se for da vontade dele, ele cure, e se não for, que te ajude a suportar, pois tudo tem um motivo e um aprendizado. Não rejeite as pessoas, não menospreze ninguém pela aparência ou pela idade.
Tenha muito cuidado com o que você ouve, pois, como dito anteriormente, na internet tem surgido tanto homens quanto mulheres insensatos que estão repassando entendimento distorcido e fazendo confusão a muitos a respeito do Evangelho. Falamos por experiência própria, pois há muitos que se dizem cristãos e não sabem das mentiras que foram doutrinados desde a infância. Tem muitos que se dizem ialdins e vivem iguais a religiosos. Tem muitos que adoram a imagem e defendem de unhas e dentes, e tem muitos que usam a Bíblia como amuleto de proteção, mas não têm fé nem amor, só superstição. Tem muitos vivendo como o mundo e incentivando os outros a viver igual, enquanto pelos lábios se dizem filhos do Pai Celestial. Então apenas tenham cuidado, pois falar todos falam, mas aconselha os irmãos ao verdadeiro Evangelho. Muitos infelizmente não têm coragem de fazer, pois não estão compromissados com o Pai. Entendam, irmãos, renunciem a seus desejos pecaminosos, renuncie a viver como o mundo, seja simples e humilde sem ter ego nem vaidade, e repitam tudo que Yahshua ensinou sobre o amor, e assim estarão vivendo o Evangelho. Que a paz de Yahshua esteja sobre vocês e que esta mensagem toque em seus corações para que vocês vivam para agradar ao Pai por amor a Ele.